Olá, meus amigos, que Jesus nos abençoe em mais uma oportunidade de preces e de reflexões. Vamos buscar os recursos do alto, ligando nosso pensamento a Jesus, nosso divino amigo, mestre e companheiro, que o nosso divino amigo possa nos envolver em vibrações de paz, luz, entendimento e harmonia para os desafios que temos que empreender na nossa existência. Que tenhamos ombros fortes para levar adiante a carga que nos compete, alijando-nos, por nossa vez, das vibrações perturbadoras provenientes dos tormentos e das más paixões. Que o Divino Amigo nos ampare em nossas resoluções no bem e nos envolva nesta oportunidade. Assim seja. Do livro Vinha de Luz, capítulo 2. Vê como vives. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes: negociai até que eu venha. Jesus, Lucas 19:13. Comentários e reflexões de Emmanuel, através de Chico Xavier. Com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida, em si, não passa de ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Por enquanto, o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentoras de mandato essencialmente religioso. Os católicos romanos rodeiam de exigências os sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado. Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Os espiritistas reclamam de doutrinadores e médiuns as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Urge considerar, porém, que o testemunho cristão, no campo transitório da luta humana, é dever de todos os homens, indistintamente. Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na terra. O comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhorem o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Em razão desta verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus nos negócios que por algum tempo te forem confiados no mundo. Meus amigos, estamos em trabalhos espirituais na Terra e fomos chamados a determinados setores para desenvolvê-los. Cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades, fomos chamados a um determinado campo para cultivá-lo, a fim de que a semente lá colocada germine, cresça, dê flores e frutos,
e que a colheita seja basta, vigorosa. No entanto, quantas vezes muitos de nós nem chegamos a depositar a semente, nem chegamos a cuidar do campo para que ela seja colocada, fugindo através dos nossos tormentos, do medo de viver, do medo de enfrentar uma realidade, do medo e do receio de enfrentarmos a nós mesmos, da preocupação com as coisas exclusivas da terra, com aquilo que ficará, com aquilo que não terá proveito no mundo espiritual. Observemos, no entanto, que espíritos responsáveis participamos do desenvolvimento desse planejamento aqui na Terra. E de acordo com aquilo que deveríamos mudar, para cá fomos escalados. Então há aquele que tem que desenvolver simplicidade, aquele que tem que trabalhar humildade, vencendo o orgulho, o outro a renúncia, aquele mais a obediência, lutando contra os vínculos do poder e a tentação ao mando. Fomos chamados a certos campos de serviço. Numa outra frente, ainda somos convidados a cooperar com aqueles espíritos que estão à nossa volta, com aqueles que estão caminhando conosco, que podemos ter desvirtuado no passado, poderemos ter feito sofrer, e nos comprometemos que nessa existência o levantaríamos, ou pelo menos auxiliaríamos no seu levantamento moral. Em qual campo cada um de nós foi chamado? Não menosprezemos este serviço. Não adiemos o início do trabalho, pois a noite chega rápido para o servidor distraído. Ao percebermos, já são meio-dia, já é meio-dia. Logo mais, o fim da tarde, e aí escurece, e as dificuldades são muito maiores. Então aproveitemos o dia claro, ou seja, a plenitude das forças, das possibilidades, porque temos um tempo e espaço para desenvolver uma ação. É um contato que temos com aquele espírito, seja na figura de esposo, esposa, pai, mãe, filho, irmão, que não é perene ao longo de toda a existência, muitas vezes, são alguns anos, um período em que estamos mais diretamente ligados, e é um tempo para algo modificar. Alguma estrutura de sentimento, o trabalho da indulgência, o desenvolvimento do perdão. E algumas situações nos direcionam para isso. Por isso que somos chamados àquele campo. Por mais que às vezes tentemos sair, a vida nos aproxima de novo daquela situação, daqueles mesmos quadros, como se portas estivessem fechadas para outros departamentos. É porque ali temos que fazer o nosso aprendizado. E graças a Deus, graças ao Pai, Ele nos mantém para que não percamos a tarefa. Como é importante ter essa visão para não nos revoltarmos. A revolta, que indica recomeço, porque é um ato de rebeldia, faz com que façamos ou devamos fazer novamente aquela experiência. Ela pode ser disfarçada, a revolta disfarçada. Aquela que por dentro nós não nos conformamos. Por dentro nos revoltamos, nos rebelamos, olhamos a suposta alegria do outro e falamos: por que também não temos isso? Por que minha vida não é assim? E não percebemos que cada um tem o seu campo para trabalhar.
Cada um tem a sua tarefa a desenvolver, as suas vibrações a modificar. E quando, mesmo em silêncio, eu começo a nutrir essa ideia, isso pode trazer desânimo para a nossa prova. Porque eu estou sempre olhando a minha dificuldade e comparando com uma suposta facilidade do outro. Mas, às vezes, aquilo que no meu olho é facilidade para o outro pode ser a grande prova da vida dele. Exemplifiquemos alguém, vou citar o mando que eu falei. Nós temos que obedecer. E olhamos alguém que dá as ordens e falamos, como é bom dar ordens. E eu aqui tendo que obedecer desde um familiar, porque ele que tem os recursos financeiros, tenho que obedecer o meu chefe, tenho que obedecer o meu patrão, e aquele manda em tudo. Quando fazemos essa comparação, esquecemos de analisar que talvez o mando dele seja a grande prova para que ele agora direcione com sabedoria os outros. Mande sem apego. Dê ordens construtivas. Leve os demais para o bem. Seja sábio no que falar. Coloque uma vibração que não seja de agressividade. Convença pelo exemplo. Talvez tudo isso daí esteja na prova do outro, que eu estou achando fácil. E muitas vezes o outro está se perdendo nessas facilidades também. Lembrando que isso daí, o proveito é de Deus, não somos nós que analisamos se o outro está ou não tendo um bom ajuizamento nas ações. Mas vejam como que não podemos fazer essa comparação simples. E nos revoltamos e nos inconformamos com essa situação alheia. Esqueçamos o outro nesse sentido. Olhemos para nós. Eu tenho que ser obediente? Tenho. Por que estou sendo convidado a passar por essa experiência? Por que eu tenho que obedecer? Por que eu não tenho outra alternativa? Por que eu tenho que continuar aqui onde eu estou? Enquanto eu não fizer a lição e não aprender, eu não saio dessa situação. Será mais sábio, então, eu mergulhar naquilo que acontece comigo, entender os propósitos divinos naquilo, modificar minha estrutura íntima, e eu vou saber disso justamente quando eu aceitar a prova, quando eu for resignado, lembrando que a resignação é a aceitação com conhecimento da lei de Deus, é aquela aceitação que fala, olha, potenciais divinos estão sendo desenvolvidos em mim, então eu vou firme. Quando isso ocorre, nos libertamos e aí abrimos aquelas portas que muitas vezes estão fechadas para outras tarefas, porque essa tarefa já foi o aprendizado. Por isso que em alguns campos nós temos facilidades, porque já fizemos o aprendizado naquilo. E onde não fizemos o aprendizado, nós temos os problemas. Então toda dificuldade, todo mal, que ainda tenhamos, mal entre aspas, tenhamos ainda estado, nos envolvido, pode tirar uma grande lição o espírito que conseguir compreender essa situação em si. Na dificuldade, confiemos nos bons espíritos. E vamos pedir o apoio necessário para o entendimento e forças, sabedoria para sairmos dessa situação. Que não nos faltará as estratégias do alto para que, colocadas em prática, em ações efetivas, saiamos vitoriosos. E dessa forma, elevando novamente o pensamento a Jesus, vamos pedir, querido Mestre, nos dê esse entendimento, nos auxilie, nos dê esses caminhos para nos libertarmos. Envolve-nos, Senhor, e todo o nosso lar, os nossos entes queridos, os nossos familiares, aqueles com quem temos dificuldades de nos relacionar, os lares de idosos que conhecemos, cada idoso que lá está, sejam nos quartos ou nas enfermarias. Ampara-os, Senhor, para que se sintam
fortalecidos, envolvidos em vibrações de ternura e amor. Ilumine as crianças nas casas transitórias, os companheiros que se encontram nas clínicas de recuperação ao vício das drogas, aqueles outros que estão com pensamentos infelizes, autodestrutivos, que despertem para o bem e para a inspiração divina. Ilumina a nossa água, depositando nela os recursos que mais precisamos para a nossa melhor e saúde integral do corpo, da mente e do espírito. E ilumine a cada um de nós, para que firmes e fortes avancemos, tendo atenção a cada passo, a cada escolha, a cada decisão efetuada aqui na vida. Muito obrigado, seja conosco hoje e sempre, assim seja.